Estamos começando mais um Na Ponta da Língua. Manhã de sol linda, eu estou em Aparecida de Goiânia e serei recebido agora pelo candidato a governador do estado de Goiás, Gustavo Mendanha, que vai me receber na sua residência. Vem comigo. Aqui mora um candidato a governador. E aí? Tudo bom? Bem-vindo. Bom receber. Eu que agradeço. Podemos entrar? Por favor. Então vamos lá. Estamos começando mais um Na Ponta da Língua, diretamente para todo o Brasil, e o meu convidado de hoje tem recordes, isso mesmo. Ele é recorde em votos na sua legislação. O meu entrevistado de hoje é o candidato a governador ao estado de Goiás, Gustavo Mendanha. Tudo bom? Tudo bem. O nosso cenário é único, né? É prazer te receber aqui na minha casa. Que maravilha! Essa sala, é um privilégio poder te receber aqui. Porque eu, Na Ponta da Língua, tudo é com exclusividade, né? E eu não poderia solicitar à sua assessoria um espaço diferente do habitual. Então eu falei, não, tem que ser na casa dele. Aqui é o espaço das minhas lives, né? Eu faço as lives da minha casa. Então... Pois é, então eu estou dividindo o espaço da sua live. Primeira pergunta, como é ser recordista de voto? É uma responsabilidade muito grande você olhar para uma população que quase 100% acreditou no seu trabalho. É um recorde, né, nacional, e você tem razão, né? Acho que a responsabilidade minha com a cidade ela é muito maior. Cidade que eu cresci, enfim, nasci em Goiânia porque aqui não tinha maternidade, mas estou aqui desde sempre. Ele é filho de Aparecida, gente, isso é bem claro. Nasceu em Goiânia por logística de maternidade. Então não é porque a pessoa nasceu ali do outro lado da rua que Goiânia é Aparecida. Para quem não é do estado de Goiás, né, geograficamente é colado uma com a outra, ele não corre nas veias 100% AP, Aparecida de Goiânia. Cresci aqui em Aparecida, estudei em escola pública, fui aluno do pequenino, tive a oportunidade de passar aqui toda a minha juventude, enfim, escolhi uma aparecidense para casar, Maiara, moro aqui na cidade, os meus filhos vivem aqui, enfim, meu pai partiu infelizmente agora com a vítima da Covid, mas toda a nossa vida foi aqui em Aparecida de Goiânia, uma cidade que eu amo muito, cidade que está dentro do meu coração e claro que vou estar sempre ajudando essa cidade. E a votação que me deram, eu acho que isso me estimula, né, a querer sempre o bem da cidade, querer ajudar para que ela possa se desenvolver ainda mais. Você é um candidato, foi um prefeito muito acessível com as pessoas, né? Recebiam pessoas, instituições no seu gabinete com muita facilidade. Era muito fácil encontrar você nas ruas de Aparecida, né? Ou vivendo a sua vida normal, ou vivendo a sua vida de prefeito. Porém, quando se vai para um cargo a governador, o seu horizonte, o seu guarda-chuva, não só eleitoral, mas de mando de campo, ele é maior. Nós estamos falando de um estado, de um grande estado. Era tão grande que foi dividido em dois, né? Demos um pedaço a Siqueira Campos lá, o Tocantins. Você tem medo de perder essa essência? Que às vezes ela é bloqueada não é pelo que a pessoa mudou, mas as atribuições de um cargo de governador de um estado são totalmente diferentes das atribuições de um prefeito municipal. Gui, eu acho que vai de pessoa para pessoa, né? Eu nunca diferenciei o Gustavo cidadão do Gustavo prefeito. É claro que na ocupação do cargo você tem o ofício, você tem às vezes o tempo que é muito corrido, mas eu nunca deixei de fazer aquilo que eu gosto. Eu, por exemplo, gosto de fazer compra em supermercado. E não estou tendo tempo agora, mas tenho certeza que assim, quando eu tiver mais tempo eu vou voltar a fazer isso. Aliás, eu fiz essa semana, pego a lista de compra aqui de casa e vou no supermercado. Gosto de fazer isso, gosto de visitar as pessoas, gosto de estar na igreja, gosto de estar no campo de futebol, gosto de ver a vida da minha cidade. Não vai ser diferente no estado. Se as pessoas me derem a oportunidade de ser governador, eu vou, claro, ocupar o espaço que é devido, enfim, cumprir as minhas obrigações, mas no meu dia a dia eu não vou mudar. Eu sou uma pessoa que gosta de gente, sou simples, tenho hábitos muito simples e gosto de estar no meio das pessoas. Então esse é meu jeito de ser, de conversar, de dialogar, de frequentar uma padaria, de ir no supermercado, de ir num salão diferente, conversar com as pessoas, até porque eu acho que isso enriquece muito no meu trabalho. Eu tenho condição de ouvir, de saber quais são as prioridades das pessoas, não apenas aquelas do meu convívio diário, né? Então, assim, se eu ficar sempre nos mesmos lugares, acaba que as pessoas se acostumam, você não tem condição disso. Eu, como prefeito, eu visitava locais diferentes, eu comprava aqui no centro, onde eu moro, eu comprava no Garavela, eu ia no Tiradentes, eu cortava o cabelo no Santa Luzia, e isso foi me enriquecendo de conhecer a minha cidade, de ouvindo as pessoas,
buscar realmente fazer um governo que fosse exitoso. É isso que eu vou fazer. Sendo governador, vou andar os 246 municípios goianos, vou estar próximo das pessoas, vivendo a vida cotidiana, simples. Eu acho que com isso a gente tem condição de fazer um mandato mais exitoso. Suas respostas são pessoas que têm berço. A gente vê aqui na sua casa um quadro muito lindo, onde é bem emblemático o símbolo da família. Você é uma pessoa muito família, né? Seu pai, que nos deixou, porque era um político atuante na região de Aparecida de Goiânia e também foi muito atuante na sua formação política. Sim. Dentro dessa questão da família, numa decisão de cuidar de um estado tão próspero como está o estado de Goiás, às vezes não tão bem cuidado atualmente, né, ou anteriormente, mas a prosperidade dentro do coração dos goianos é muito grande. Né? E a escolha das urnas vai ser justamente por isso, quando vamos escolher alguém que está em sintonia com o seu povo. Né? E uma pessoa que é muito família, né, que abraça as famílias, é uma coisa muito diferente quando se fala em política. Né? A questão da família, hoje, é uma das suas mais concretas situações de vida? Olha, eu cresci num lar muito equilibrado. Meu pai, servidor público, minha mãe comerciante, os dois com características diferentes, cidades diferentes, temperamento diferente, então como qualquer outra casa tinha os conflitos familiares que são inerentes, mas tanto meu pai como a minha mãe sempre foram muito direitos, né? Nos ensinaram os caminhos, enfim, desde cedo indo para a igreja. A Mayara tem uma criação muito parecida com a minha. Como casal nós temos os nossos problemas, ela está lá assistindo ali, ó. Mas a minha esposa tem sido assim uma pessoa importante, não só na minha carreira política, mas na minha vida pessoal. Então acho que a família é a base de tudo, a família ela é importante, né? E aí meus filhos, eu estava agora há pouco mostrando ali, o meu filho esse domingo, ele foi na igreja, deu uma palavra, eu estou orgulhoso. Sim, estava ali no palanque, ali detendo a palavra, eu vi que houve um post relacionado a essa situação, bem pai. A família é muito importante, e a família é a base da sociedade. Quando nós temos famílias estruturadas, nós temos uma sociedade estruturada. Então acho que é importante, né, como governante, ter esse olhar pela família. A gente entende quando um filho não foge de casa, enfim, não tem um cuidado da sua família, muitas vezes você tem uma situação que traz uma série de problemas sociais, e eu entendo a importância da família, né? A base que eu tive com os meus pais, né? Meu pai, como eu disse, um homem muito simples, mas uma pessoa muito correta, dos valores, dos princípios que eu tenho, aprendi com meu pai. A minha mãe, ela tem característica diferente do meu pai, até brinco, né? Minha mãe é uma leoa, é brava, mas com o seu jeito também sempre me ensinou muito, né? A valorizar as pequenos detalhes da vida, pequenas coisas, né? E aqui em casa é a mesma coisa, né? Cada um dos meus filhos são diferentes, o Azaf, a Luísa, a Emanuel. A Mayara é uma mulher virtuosa, a Mayara tem uma característica de além de ser mãe, ser protetora com os filhos, muito exigente, e eu acho que tudo isso faz a gente ter esse ambiente gostoso aqui em casa. Então, como qualquer outra família, a gente vive os desafios que a vida nos impõe, mas vivemos muito bem. E, claro, né, somos tementes a Deus e temos procurado ser exemplo para os nossos filhos. Deus a gente lembra de fé. Fé temos que ter. Fé é o nosso combustível. Fé é a nossa carga e recarga. É a nossa eterna tomada. Falando em fé, nós falamos no humano, no ajudar ao próximo. E você teve umas missões humanitárias muito simbólicas e muito, como eu falo, ardente quando se fala na figura política. Poucas vezes até exploradas por situações, por imprensa. Mas o Gustavo Mendanha tem um lado humano que eu queria que você falasse um pouco dessas missões fora do Brasil. Bom, eu nasci num lar onde desde cedo a gente aprendeu, né, a servir na casa do Senhor. Então eu fui líder de jovens, fui líder de louvor e me envolvi com a agência missionária que chamava Jocum, Jovens com uma Missão. A gente teve várias oportunidades de fazer alguns trabalhos, tanto aqui em Aparecida quanto em Goiânia. E em 2006, um dos líderes, né, que era líder aqui em Goiânia, hoje inclusive ele mora em Angola, já tem muitos anos, desde 2006 ele foi para Angola, está lá até hoje, chama Paulo Varão. Ele saiu em algumas igrejas convidando jovens que pudessem se alistar para poder participar de uma missão. Nós fomos, salvo engano, 15 jovens, eu e meu irmão e mais outros jovens que fomos para Angola, passaram um tempo lá. E um período onde eu aprendi muito.
porque você está num país que foi devastado pela guerra, onde as pessoas passam uma série de privações, a gente passa a comparar com a realidade que a gente vive, né? Então, às vezes as pessoas têm a oportunidade de estudar e não dá valor, têm a oportunidade de ter a comida e não dá valor. E quando você vai para um país como esse, realmente é um choque, né, cultural, porque de fato a África é um país super interessante, de uma riqueza, enfim, várias peculiaridades. Eu conheci tribos, povos, né, diferentes. Eu conheci os pigmeus, que eu via em filme, achava que era algo... Eu também achava que era uma coisa de desenho animado. Os pigmeus são pessoas que têm uma estatura menor, mas diferente do anão, que é um problema genético, né? Eles são pessoas pequenas normais, não tem, assim, às vezes deformidade, né? E eu conheci outras tribos, os rimbas, que são seminômades, que vivem em períodos diferentes, em territórios diferentes. Eles têm algumas culturas diferentes. Aquilo foi muito enriquecedor para mim, né? E também de você estar numa casa onde a pessoa é privada de comida, ela deixar de comer para que você pudesse comer. Então foram situações que me marcaram muito, né? E dali eu voltei com o meu coração ardendo e querer ajudar as pessoas. Angola foi um período na minha vida que me ensinou muito, né? E, claro, como cristão, a gente entende essa obrigação de ajudar o próximo, de amar o próximo, que são princípios que estão relacionados com a nossa fé cristã, mas estar em Angola foi um choque cultural, um choque de realidades diferentes e que me fez ter um olhar diferente sobre a perspectiva da vida humana. Quando se fala em religiosidade, se fala também em democracia, porque estamos num país democraticamente ligado com a fé. Você tem a sua formação cristã, mas é uma pessoa que conversa muito bem com as outras religiões. Sim. Como esse contato com outros líderes de outros segmentos cristãos dentro do Brasil, dentro do Goiás, dentro de Aparecida? Eu acho que a igreja evangélica brasileira e os líderes eles se envolveram no momento onde nós tínhamos um Estado que era apostólico, romano, católico, e muitas das vezes as pessoas tinham dificuldade. Quando a gente vê esse princípio que os evangélicos da época lutaram, foram para todos, independente da fé, da religião, tivesse a liberdade dos seus cultos, enfim, de poder ter, né, o seu momento com Deus, com a divindade. E eu aprendi a respeitar muito, né? Eu tenho uma boa relação com os católicos aqui da cidade, uma boa relação com os espíritas, enfim, respeito as pessoas que têm a sua origem de matrizes africanas. Claro, tem a minha fé, tem os meus princípios, tem aquilo que eu acredito, e eu não faço proselitismo religioso com as pessoas, entendo como gestor ou como governante, você tem que governar para todos, inclusive aqueles que não têm a fé, né, que são... Sim, tem uma parcela da população que não está no mesmo caminho cristão que nós, mas não podem ser... Sim. Eu vivo aquilo que eu aprendi com os meus pais, que aprenderam com os seus pais, né, e passo isso para os meus filhos também, mas com respeito a todos. Prefeito com mandato ímpar, par, todas as numerações, uma votação expressiva, um amor popular que você encontra ao falar o seu nome nas ruas. Quando se fala em Gustavo Mendanha nas ruas de Aparecida, isso se estende já a Goiânia e cidades circunvizinhas, se fala em trabalho. Isso é muito importante, né? Essa decisão, assim, vou ser governador do meu estado, partiu de quem? Olha, primeiro eu acho que a partir da minha votação, muitas pessoas começaram a me procurar. Falaram, nossa, você tem que ser candidato a governador, alguns líderes da cidade, né? E isso, enfim, começou a movimentar pós-eleição, né? O Íris um dia me visitou também no gabinete, pós-eleição, e ele... Lá nesse último mandato, quando você teve já aquela votação bombástica... Na votação, nós prestamos homenagem ao Íris, porque o Íris, talvez vocês não saibam, ele junto com outro deputado que chamava Olinto Meirelles, inclusive pai de um deputado, Cláudio Meirelles, foram os autores da lei que concederam a emancipação de Aparecida de Goiânia. E nós entramos no centenário um ano antes, e a gente quis prestar uma homenagem ao Íris, que era prefeito ainda de Goiânia, e o Íris visitando Aparecida, ele disse, né, na sua fala, e isso acabou tomando uma repercussão, né, que eu deveria pensar em ser, sim, candidato a governador do estado de Goiás. Então ali já começou um burburinho em todo o estado. Claro, isso foi acontecendo muito rapidamente e eu comecei a conversar com as pessoas, utilizando rede social, pessoalmente. Chegou um momento que realmente eu vi que
muitas pessoas clamavam que eu pudesse colocar o meu nome à disposição. Aí eu tive coragem de renunciar ao mandato, porque eu não me licenciei, né, eu não estou mais no mandato de prefeito, e hoje, oficialmente, como pré-candidato a governador do estado de Goiás. Todas as pessoas que têm seus cargos, no caso de prefeito, que vão tentar a vaga no governo de seus estados, têm que abdicar do cargo. Sim. Acho que para governador e para senador. Deputado, acho que outros podem voltar. Também não, acho que no cargo de prefeito você tem que renunciar. A legislação, quem está no mandato legislativo, por exemplo, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele não precisa de deixar o mandato. Quem está no cargo executivo, para ir para um novo cargo executivo, ele tem que seguir. Ganhou, ganhou. Perdeu, perdeu. Os governadores que quiseram, né, colocar o nome à disposição para ser pré-candidato a presidente, tiveram que renunciar aos seus mandatos. Uma das coisas mais interessantes no Brasil, nos últimos tempos, quando se fala em presidência da República, é que praticamente os vices se tornaram quase todos presidentes. Por situações diversas. Cada um julga de uma situação, mas os vices se tornaram figuras emblemáticas de uma campanha. Né? Vários vices se tornaram presidentes da República. Vários mesmo, né? Fora do comum, até em outras legislações do mundo. A preocupação da escolha de um vice ou de uma vice ainda está fritando assim a sua cabeça? Ô Gui, agora nós temos até o dia 5 de agosto para poder, enfim, fazer as convenções, e nesse momento realmente que se apresenta, né, toda a sua composição. Pode acontecer antes, como foi feito em Goiás pelo atual governo, mas normalmente não, né, isso acontece no final. Eu, na verdade, tenho conversado com a sociedade, tenho buscado ouvir quais são as prioridades, enfim, sentir qual o desejo da população, e isso, no momento oportuno, a gente vai estar apresentando, né, tanto o senador quanto o vice-governador ou a vice-governadora. O que eu tenho buscado realmente é, nesse momento, estar mais próximo da população. A questão da vice tem uma série de questões, né? Tem a questão partidária, e que às vezes é importante para mim agregar tempo de televisão, então ter um partido que possa me oferecer isso é interessante. Eu tenho dito, né, talvez um desejo pessoal de ter uma mulher na vice. Isso vai depender muito dessa questão composição partidária, questão de região. Eu sou aqui da região metropolitana da capital de Goiânia, enfim, talvez buscar um vice que seja de outra região. Isso vai depender muito, né, do momento, do que nós teremos como condição, né, para a escolha desse vice. Agora, você tem razão, a gente tem que buscar escolher um vice que possa, de alguma forma, né, colaborar não só no processo eleitoral, mas também no processo administrativo. Você já começou com as suas viagens, caravanas, visitas às 4 regiões do estado, né? Hoje, qual é que você sente que tem uma carência administrativa assim peculiar? Como se o desenvolvimento tivesse chegado para uns e para outros não. No estado, na verdade, o que a gente vê é uma inoperância do estado em todas as regiões. Agora, em termos de desenvolvimento, nós temos o Nordeste goiano, que é uma região que tem algumas necessidades talvez maiores que outras regiões, e o entorno de Brasília. Acho que são as 2 regiões onde nós temos uma série de problemas, né, estruturais, e que são, não é só de agora, né? Eu acho que isso é algo que... Eu acho que esse entorno de Brasília, até eles não sabem nem para que lado vão. As pessoas ficam de fato sem saberem, né? De quem são filhos? Se são filhos do DF ou são filhos do Goiás? E principalmente agora, eu acho que esse governo, mais até do que outros governos, abandonou aquela região e tem deixado, né, que o Distrito Federal, por conta da RID, assuma algumas obrigações que nem seriam, né, do Distrito Federal. Acho que nós precisamos de compor com o Distrito Federal, de fazer um trabalho que possa permitir que essas pessoas possam ter qualidade de vida, seja com investimento em infraestrutura, em saúde, em transporte, seja na geração de emprego, com situações que permitam empresas se instalar naquela região, para que de fato eles possam crescer. Tem uma região que é adensada, que tem muitas pessoas e que vivem assim realmente com dificuldade, ficam praticamente 5 horas, 4 horas dentro do transporte público todos os dias, não tem qualidade de vida. Nós precisamos de ter um olhar diferente. O Nordeste, que tem tanta potencialidade, o turismo, acredito que você já teve no Nordeste goiano, onde você tem ali grandes atrações e que tem potencial. Precisa de ter investimento em infraestrutura, precisa de ter qualificação profissional, para que nós possamos também fazer com que o Nordeste goiano possa se desenvolver. Visivelmente algumas regiões do Goiás estão órfãos mesmo. Já estão órfãos há um tempo e foram ficando órfãos. E é realmente você que é o símbolo da família, né? Um governador é quase um pai. Porque nós temos que acreditar no projeto e no trabalho. E a nossa ligação com ele é o voto. E ali a gente deposita tudo que a gente tem na vida, que é a esperança. Né? Se vai vingar ou não, fica a nosso apreço. Né? Você falou do desejo, né, de ter uma mulher como vice. Não estou aqui dizendo que ele quer, mas é uma
uma boa pedida, né? E falar em mulher, você tem uma mulher em casa, gestora, mãe, bonita, amada também pelo seu povo, atuante, está à frente das obras sociais do seu município na qual você foi prefeito e muito bem prefeito, né? E eu queria convidar para fazer parte dessa entrevista, né, a ex-primeira-dama de Aparecida e futura primeira-dama, se Deus assim nos permitir, do estado de Goiás. Vai ficar nós três mesmo? É, né? Oi, tudo bem? Oi. Quanto tempo? Tudo bom? Seja bem-vinda. Obrigada. Pode sentar Aqui no meio Isso. mesmo? É que a mulher não manda, tem que ser estrela, então tem que ser aqui no meio para a gente formar a composição. Cheirosa, viu? Eita! Acho que é alguém que tá cheiroso. Um casal muito bonito de se ver, de se assistir. Um casal muito antenado com as coisas do seu município. Você foi uma mulher que, desculpe se a metáfora é pesada, mas colocou a cara no sol. Eu vi você em todas as situações, desde um Outubro Rosa, data significativa para a mulher, como outras situações de descaso que poderia estar acontecendo em outro município. A decisão de ser uma primeira-dama não é só um cargo bonito para uma mulher ser a primeira-dama de um município ou de um estado na qual agora estamos chegando próximo a isso, né? Mas a sua decisão foi de trabalhar pelo seu povo. Como é isso hoje? Coordenar um povo, um esposo e uma linda família. Bom, Gui, essa expressão não tem nada de pesada, ela realmente me define. Eu pus mesmo a cara no sol, porque é isso quem eu sou, né? Eu, antes de tudo, eu encaro tudo que eu vivo atualmente como uma missão de vida. E sempre o que mais desejei, o que eu mais gostei, é de estar próximo ao povo e principalmente aqueles que mais necessitam, as pessoas mais necessitadas. Não tem como, penso eu, ajudar uma pessoa resolver o seu problema se você não está ali perto, ouvindo a sua demanda, a sua necessidade. Então é necessário que você saia ali da sua estrutura de gabinete e vá até essas pessoas que às vezes não têm a condição e nem as informações necessárias para irem, deslocar até uma unidade. Então eu sempre gostei de ir até essas pessoas. E tudo que eu faço, às vezes você somando tudo isso, é tanta coisa, mas eu faço de coração. E quando a gente faz de coração, eu acho que Deus vai dando a força necessária, vai dando a sabedoria, né, para a gente fazer tudo com excelência, sendo mãe, sendo esposa, né, lá como primeira-dama, tudo a gente faz. Tendo Deus no coração, as coisas vão acontecendo sem ser pesado para nós. Quem divide, multiplica. Gustavo dividiu você com o povo, né? E você multiplicou o amor e a ajuda ao próximo. Isso é muito importante. Mas quando falamos de um passo a mais, de um Estado, é um guarda-chuva social muito grande. E uma das carências maiores de um povo é o social. Porque o social inclui tudo. É a fome, o social, é a educação, é a segurança. Tudo começa pelo social, né? Como falamos anteriormente, a situação de abandono de alguns municípios é muito notório. Está na cara do povo, está no post, está no radialista, está na telecomunicação. A missão é muito dura, estruturar um Estado, né, que ele já vem inoperante há um tempo, né? É uma aeronave que já vem pedindo uma troca de turbina, né? E agora temos 2 turbinas novas. Porque vocês são 2 turbinas, né? Porque você, como eu falei, não é uma primeira-dama de terninhos e Chanel. É uma primeira-dama de calças, de sandálias, que coloca os pés no chão. Eu acho muito importante isso. Mas vocês já pensaram nos filhos? Como vai ficar esses meninos que são tão acostumados aqui em saber que o pai pode ser um futuro governador, né, um novo governador, e uma mãe não é uma primeira-dama de um município, né? Nós vamos dividir você, a sua inteligência e o seu humano com o Estado todo. Está preparado para isso? Claro, e o meu coração chega
bater cada vez mais forte desejando isso. A gente vê essa carência, essa necessidade do povo de atenção, né, de olhar nos olhos das pessoas, de escutar suas necessidades. E isso irá acontecer de forma tão natural, porque nós já fazemos isso e fazemos isso de berço, porque nós aprendemos com os nossos pais, né, dando esse exemplo para a gente, que foi transmitido a nós, e nós fazemos isso de forma muito natural, porque faz parte das nossas vidas. E é muito gratificante ver os nossos filhos verem isso e também reproduzir essas atitudes. Quando eu vou na escola, numa reunião de pais, e vejo o professor falando assim, olha, o Azaf, ou a Luísa, o Emanuel também, desde pequenininho, o aluno está com dificuldade, ele quer ajuda, ou a amiguinha perdeu, esses dias uma professora me contando, Emanuel, que a amiguinha tinha perdido um brinquedo, aí o Emanuel falou assim, fica tranquilo, meu pai vai comprar para você, não chora não, meu pai tentando solucionar o problema dela, porque eles veem isso em casa, o tempo todo, nós ajudando as pessoas, solucionar os problemas das pessoas. Então, o meu coração, ele deseja, ele almeja suprir essa carência do povo de Goiás. E os nossos filhos vão naturalmente compreender isso e fazer parte desse processo. Estamos na intimidade de uma residência. Qual é o prato principal de um futuro governador? É difícil. O Gustavo, ele gosta muito de comer, né? Mas ele gosta muito de abóbora cabutiá, frango com piqui. Ele é um verdadeiro goiano, né? Ele gosta dessas coisas assim. Ovo, eu nunca vi. Aqui em casa a gente consome um ovo, porque todo mundo gosta de ovo aqui em casa. Troca a carne pelo ovo, de tanto que a gente gosta. E até por a gente ter aderido a uma dieta mais saudável também. Mas o principal, você mais leve com ele, é a abóbora cabutiá. Quer ganhar o futuro governador na sua residência? Abóbora cabutiá. Falar em comida, breve, no final da entrevista, tem a pimenta do Guia Artístico, hein? A famosa pimenta, aquela pergunta bomba que vocês assistem até o final para saber. E dessa vez, ela deu tinino. Obrigada, Vale do Boi, pela essa pimenta, olha. Ele vai ficar aqui em casa. Né? A pimenta vai ficar fácil. Vamos ver o que vai acontecer com essa pergunta. Né? Cara, essa aqui é um pouco de tudo. Tudo que você imaginar tá aqui. O amigo meu fala assim, se não mata, aleja. Tá. Então falamos o seguinte, o social, né, que é um tema para a vida. Como eu falei, você é uma das primeiras damas mais atuantes do Brasil mesmo, né? Conheço outros políticos, tenho um apreço por outros segmentos da política dentro do Brasil, mas a mulher, como eu falei, bota a cara no sol, você é uma das mais segmentadas, né? A família, como você falou, já está se organizando, né? Os filhos têm berço, então os filhos sabem o intuito do pai e da mãe, né? Isso é óbvio. Vocês pretendem, assim, que assumir, se Deus quiser, o governo do estado de Goiás, se mudarem lá para o Palácio? Gustavo, você quer responder essa? Eu acho que o maior sonho e desejo do Gustavo é estar lá, e eu acho que é importante, nesse primeiro momento, ele estar lá de perto com a família, e também a participação dos filhos, envolver os filhos, eles estão pequenos, né? Então, ainda está naquela fase de atenção, então eu acho importante que nós, a família, estejamos lá nesse primeiro momento no Palácio. Você promete me receber no Palácio para mostrar para a gente como é aquele palácio, porque eu não entendo. Eu não sei se tem campo de futebol ali, se tem piscina, como uma residência normal de um governador, porque é tudo junto, o administrativo com a residência oficial. Para mim é meio confuso. Acho que poucos goianos já tiveram acesso, até pela televisão, ou, né, passeando publicamente dentro do palácio ali do governo do estado de Goiás. Então seria muito bom e de bom tom se vocês abrissem, pelo menos momentaneamente, as portas. O Palácio Esmeraldas, quem idealizou, nosso grande líder Pedro Ludovico Teixeira, por lá passaram vários homens. Eu acho que o simbolismo do palácio, eu acho que é algo importante. Agora, mais do que estar numa casa, eu acho que é abrir o palácio, né, no sentido da governança, do Estado para as pessoas. Nós precisamos que as pessoas de Goiás sejam assistidas, precisamos que as pessoas de Goiás se sintam realmente cuidadas. Você disse algo, e é a forma que eu entendo a liderança, de paternidade. Então, um governante, um presidente, um prefeito, ele tem que dizer que, mais do que tudo, ele é pai de uma nação, pai de um estado, pai de uma cidade. O olhar paterno
é um olhar de cuidar, é um olhar de proteger, é um olhar de assistir as pessoas. Então, a vontade, de fato, de estar como governador é para ter esse olhar de cuidar das pessoas. Então, o sonho, mais do que morar em qualquer lugar, do que ocupar, do que sentar numa cadeira, é o desejo de proteger e cuidar das pessoas que hoje estão desassistidas. Então, deputador, se você não encontrar o pai Gustavo lá, tem os tios, os secretários de Estado, que também estão todos disponíveis e aptos a resolver o problema da sua região, do seu município, né? Porque jogar asfalto numa rua que a gente sabe que passa ali sempre é fácil, né? Mas aquela rua lá de Porangatu, de não sei aonde, já é difícil, né? E quando você é pai, quando você é um governador, um candidato a governador atuante, umidade de fazer essa cobrança mais perto, né? Eu acabei de chegar agora de Goianésia. Estava cheirosa porque eu encontrei a Mayara, foi agora mesmo. Acabei de chegar de Goianésia. E ontem eu participei de uma missa em Santa Rita do Destino. E eu fui no aniversário em Uruaçu e andei 39 quilômetros de estrada de chão. O que a gente percebe é que as pessoas precisam de ter esse cuidado. Você imagina que um trecho tão pequeno, que vai trazer tanto desenvolvimento para a região, né? Uma região que tem sido importante para o desenvolvimento de Goiás, seja a partir das pessoas que vivem no campo e que produzem, seja a partir das empresas que estão lá instaladas, e que hoje não tem condição de poder melhorar a sua vida, talvez por uma infraestrutura que é básica, que deveria ser obrigação do Estado. Eu estive andando agora recente no entorno, aquilo que nós dizíamos, né? Cidade Ocidental no sábado, a gente vê uma cidade que tem tanta potencialidade que está precisando de atenção do governante. Você vai para Niquelândia, onde nós fizemos lá o segundo encontro regional, que tem um dos níveis dos minérios mais importantes, que é o níquel, que é o futuro do mundo, né? A gente vai se movimentar, principalmente a partir das baterias elétricas, e que esse é um dos componentes para fazer a bateria. E que ao invés da gente poder melhorar, né, para que ali possa produzir mais, para que empresas de enriquecimento do níquel possam ir para lá, a gente vê o Estado parado, que poderia gerar oportunidade de trabalho, poderia gerar receita, renda. Então nós precisamos de ter um olhar sobre o Estado, sobre todas as potencialidades que nós temos, para a gente poder agregar valor, para a gente poder produzir mais, para poder que as pessoas possam crescer. Precisamos ter um governador que não tenha rixa com os prefeitos por questões partidárias, porque acima disso existe um povo. Muito é que o governador, qualquer estado, às vezes não tem uma intimidade partidária, política com o prefeito que foi escolhido às vezes há 10 anos atrás. E o povo paga esse preço. O cara que é candidato, que é escolhido pelo povo para governar um estado, ele está governando um povo. Não são prefeituras, não são prefeitos. Ali é um outro segmento, é uma outra cobrança. E eu acho muito importante isso, no guarda-chuva governamental, as pessoas, que é o caso, você vê, um trecho de 30, 40 quilômetros, não foi só você que deixou de andar ou que viu. O prefeito daquilo ali já deve ter visto, o secretário já deve ter visto, né? Agora existe um problema, às vezes, de comunicação entre o município e o Estado. E aí se perde as vaidades e quem sofre é a população. A política tradicional é essa, né? Primeiro que o governo fica 2, 3 anos sem fazer nada, só dando desculpa. Aí no último ano quer trabalhar. Falta planejamento, falta investimento. Infelizmente a gente nota, né, que o Estado ficou praticamente 3 anos abandonados, com o atual governo culpando o antecessor que não tinha condição de fazer. Eu acho que a gente já tem que entrar com o pé no acelerador, planejando, claro, aquilo que for possível, não deixar de fazer. Então, tem governante que chega, aqui começou, o governador começou a fazer o governador passado começou a fazer essa pista. Às vezes falta 39 quilômetros, o governador não tem interesse, vai falar que foi o outro que fez. Nós precisamos de ter uma cabeça voltada para as pessoas, precisamos de modernizar a administração pública e precisamos de pensar nas pessoas, tem que parar de pensar. Acho que os políticos são importantes, que é através dele que as políticas públicas acontecem, mas as pessoas são importantes, né? A cidade é importante, ter um olhar sobre o cidadão, ter um olhar sobre a cidadania. Mayara, é fácil apoiar algumas situações quando vem de um homem competente como o Gustavo. Quando ele chegou para você e falou assim, olha, vou ser candidato a governador, você teve uma resistência? Eu não cheguei nela, eu falei assim, eu posso ser candidato? Você teve alguma resistência? Você pediu um tempo para pensar, porque é uma decisão unilateral dentro de uma família composta, não é uma decisão só política, né? Porque uma coisa é você ser amado
no município que você consegue rodar de carro num dia a circunferência geográfica. Outra coisa é você colocar em prova toda a sua honestidade, todo o seu amor e credibilidade para um estado que é muito distante geograficamente e as pessoas às vezes nos culpam por situações que elas nem nos conhecem. Então, às vezes, a mulher, ela às vezes, calma. E aí, como é que fica? É assim mesmo? A gente não pode ir na empolgação porque o vereador falou, ou os votos disseram que seria bom, ou o padre ou o orixá viu. Não. Existe uma coisa mais importante que é a nossa honestidade, a nossa família, o nosso nome. Nem tudo está acima. Você teve esse momento de reflexão para dar esse apoio fiel e veemente a ele? Claro, o Gustavo, quando ele foi colocar o nome dele para ser prefeito do município de Aparecida, eu me assustei e pedi esse prazo para ele. Falei assim, Gustavo, vamos pensar, vamos refletir um pouco. E eu sou uma pessoa de fé, eu falei, vamos orar e ver o que Deus diz a respeito. E da mesma forma foi agora a governo, porque nós estamos numa zona de conforto. E qualquer ser humano que sai da sua zona de conforto, ele assusta, né? Vem sentimentos como medo, insegurança, dúvidas. E no primeiro momento eu falei, Gustavo, vamos pensar, vamos refletir, vamos ver como é que as coisas vão andar daqui para frente e vamos orar, ver o que Deus tem a dizer a esse projeto. E as coisas foram acontecendo, estão acontecendo de forma tão natural e de forma tão bonita e comovente que não teve como eu não apoiar o Gustavo nesse projeto, né? Esse projeto não é só do Gustavo, é da nossa família e é do povo também. Esse projeto é do povo, porque ver o povo chegando e abraçando e aderindo a esse projeto é tão comovente. Você vê a alegria, a satisfação e a esperança no olhar de cada um em relação ao Gustavo, que o Gustavo é um nome que vai trazer mudança, né, que vai trazer benfeitorias para os municípios do estado de Goiás. Então não tem como eu não estar do lado dele, apoiando, incentivando a cada dia até o dia da vitória. A Aparecida virou seu melhor portfólio. Não é apologia à política antiga ou a nova, ou a errada ou a certa. É falar assim, a cidade que cresceu, uma cidade se modernizou. Aqui não tem muito prédio, tá? Mas aqui tem uma coisa que só quem é de Aparecida sabe o que é. Eu frequento Aparecida, a minha academia era em Aparecida, o posto de saúde que eu frequento é de Aparecida, e elas estão sempre ali, sempre apto. É um dos postos de saúde até diferente, porque lá sobra médico. Não falta, sobra médico, né? Que é lá o pessoal da Bela Vista. Assistido, as pessoas fazem com amor. Que isso é bacana. É quando essa engrenagem pública ela funciona em cima do humano. A gente não pode pensar só em arrecadação o tempo inteiro. A gente tem que saber arrecadar para quê? Para fazer o quê? E o que mostra aí são dados que além do que a internet consegue ampliar. Mas é só quem vive sabe o que é o Gustavo em Aparecida antes e depois. Eu não estou falando até do ex-prefeito, né? Antes da sua primeira gestão, tudo foi uma continuidade. E agora você quer levar toda essa maturidade política, administrativa, para um estado hoje que está carente de várias situações que cada um do povo goiano sabe. Então isso para a gente é muito importante, tanto para os goianos natos, para os goianos que foram adotados, porque Goiás é um estado de oportunidades. Estamos no centro do Brasil. É muito mais fácil o pessoal do Amazonas chegar a Goiás do que chegar a São Paulo. É muito mais fácil a galera da Bahia chegar em Goiás do que chegar em Curitiba. Então nós estamos num berço e no coração pulsando no meio do Brasil, né? Ao lado da capital da nossa federação, do nosso país. Então Goiás é um estado estratégico para tudo, né? E precisamos ter realmente um corpo de frente, pessoas de frente também de estratégias de construção. Então eu fico muito feliz em você ter colocado a sua vida
a favor de um Estado quando você disse ao seu esposo, e hoje atual candidato a governador do Estado de Goiás, sim, vamos à luta e estou ao seu lado. Nós se sentimos privilegiados de estarmos também atrás dessa luta e vamos honrar até o fim. Eleição é uma faca de dois gumes, porque está no clique, está no botão. Não podemos arquitetar nada, não podemos julgar nada. O que a gente sabe é o que a gente faz. E vocês vêm espalhando sementes do bem para todos os lugares dos estados. Tem cidades que eu estou conhecendo através das suas visitas e viagens que eu não sabia nem que existia. Né? E como eu falei, agora o seu leque de viagem vai enlarguecer. Você que breve já está se despedindo do cargo que ocupa na gestão de Aparecida de Goiânia, como secretária de município da assistência social e de várias coisas, das mulheres, dos pobres, de todas as situações, né? E vai agora andar de mãos juntas com o seu esposo na luta para ampliar todas as benfeitorias que a Aparecida teve para o estado de Goiás. Então aqui fica primeiro o meu muito obrigado pela escolha, pela dinastia, pela força e pela coragem, né? A Aparecida deve ser muito grato e acredito que você não tenha deixado a Aparecida na mão de qualquer pessoa durante esse tempo, né? Porque seria muito ruim. Houve uma preocupação quando você foi se desligar do cargo e passar para o atual vice-prefeito? De não ter a continuidade? Ou ele é um cara que está apto? Que nós já nos relacionamos há muito tempo, foi vereador, presidente da Câmara, passou pelas mesmas funções que eu passei, foi secretário de esporte também, tem capacidade, é uma pessoa que conhece a cidade como poucos, né, e tem muita vontade. E eu, claro, estou próximo também para ajudar. E a gratidão quem tem somos nós, Aparecida, que nos deu todas as oportunidades na vida. Então, tanto eu quanto a Maiara, sou muito grato a Deus e ao nosso povo. Pimenta do Guia Artístico, chegou a hora. Eita, olha a pimenta, olha a pimenta. Isso aqui eu reservei o que há de melhor. Cara, depende se você vai conseguir responder essa pergunta-chave, que já é bem notório no nosso programa. A sinceridade aqui tem que bater. A pergunta do Guia Artístico, a pimenta do Guia Artístico, ela é muito simples e objetiva, eu vou explicar. Essa pergunta só quem vai saber sou eu, você e a pimenta. Tem duas opções, primeira-dama. Ou o candidato governador responde, esclarece dúvida ou a pergunta, ou vai ter que comer a pimenta. Entendeu? Mas ele vai responder, ele não se furta de nenhuma pergunta. Nossa! O pré-candidato, né? O pré-candidato. Eu que fico me antecipando as coisas, chamando o nosso pré-candidato de governador, tá? Mas é uma responsabilidade minha isso, não é dele. Certo? Pimenta do Guia Artístico, a pergunta que não quer calar. Mas antes, eu vou para a última pergunta para a primeira-dama. Seus filhos têm nomes muito bonitos, né? E os dois meninos têm nomes bíblicos, né? Azaf, Luiz e Emanuel. Isso. Essa escolha foi peculiar sua? Não, inclusive, o nome do Azaf foi o Gustavo que escolheu, né? A princípio não era um nome tão comum, depois que a gente foi vendo mais nomes assim, e eu até estranhei, mas hoje eu acho lindo esse nome, né? E tem um significado muito bonito. Luísa foi eu que escolhi, e o Emanuel foi o Azaf e a Luísa que escolheram. Deus conosco, você foi uma reunião dos seus irmãos e lhe batizaram. É isso? É isso mesmo. Isso mesmo, era uma música que tocava na época e eles gostavam demais. Do Fernandinho. E aí ele falou: mãe, por que você não coloca o nome do bebê de Emanuel? Eu falei: bonito, então vamos colocar, então. Pergunta que não quer calar, a pimenta do Guia Artístico é agora. É agora, é agora, é agora. Eu vou agora... Você vai mutar os microfones, Anthony, porque eu vou ter que fazer essa... para o pré-candidato a governador do estado de Goiás, em off. Se ele responder, a pimenta vai. Eu até dou de presente, de lembrança. Eu não vou deixar ele embora, não. Tá bom? Se não, no final do programa, Gustavo Mendanha devora a pimenta do Guia Artístico, né? Eu até, às vezes, posso liberar para futura primeira-dama, né? Se assim for, também ajudar o esposo aqui. A intenção é essa.
Vamos lá, pode mutar? Gustavo Mendanha Pimenta do Guia Artístico, pré-candidato a governo do estado de Goiás. Vou fazer a pergunta. É vermelho. Vermelho, lembra-se a PT. Partido dos Trabalhadores, né? Você apoiaria o Lula para presidente? Prefere responder ou comer a pimenta? Era só a pimenta? Comer pimenta toda é difícil. Não, brincadeira. O Gui, eu tomei uma decisão, depois de conversar com os meus líderes, bem espirituais, minha família. Eu, inclusive, estive com o presidente Bolsonaro, e quase indo para o Partido Liberal, que é o partido que o presidente está. No dia que eu encontrei com ele, eu fui com a decisão tomada, que independente de filiar ou não ao PL, que eu estaria apoiando o presidente Bolsonaro. Então, eu respeito quem pensa diferente, quem faz as suas escolhas diferente do que eu, mas a minha posição tomada, eu, minha família, é que nós votamos e apoiaremos o presidente Bolsonaro. Tudo aquilo que ele fez, eu acho que na pandemia foi quem deu o auxílio para que eu, como prefeito, pudesse cuidar das pessoas. Foi ele que ofereceu as vacinas para que nós pudéssemos vacinar as pessoas. E, claro, acho que a crise, todos nós no mundo sofremos. Você pega país da América do Sul, eu fui na Espanha no final do ano, Barcelona, que eu estive em vários momentos. Eu nunca vi o que eu vi nesse momento agora, por conta da Covid. Até o prefeito de Petrolina lá. Ah, você conhece ele? Isso. Gente boníssima. Aliás, encontrei vários prefeitos, Foi um evento onde tinha mais de 20 prefeitos, e alguns jovens como eu, e uma decisão tomada já. Então eu estou caminhando com o presidente Bolsonaro. Esse foi o Na Ponta da Língua, onde eu recebi com exclusividade, e ele respondeu, hein? Eu vou ter que deixar essa pimenta de presente para ele. Com exclusividade, me recebeu na sua residência oficial, o pré-candidato a governo do estado de Goiás, Gustavo Mendanha, acompanhado da sua bela, cheirosa, organizada, intelectualmente pronta, Maiara Mendanha. Muito obrigado por receber, por abrir a sua residência para mim receber. Eu que agradeço a sua presença aqui, esse momento, esse bate-papo tão gostoso, e já deixo aqui o convite para você estar lá conosco, nos entrevistando lá no Palácio, se Deus quiser. O que é bom, o que é ruim, o que é notícia, o que é exclusivo, está sempre aqui na ponta da língua. Até a próxima.